Olá, irmãos, mais uma vez falando do livro de Coríntios, vamos hoje para o segundo capítulo, mas relembrando primeiro aqui, Paulo está falando assim para Coríntios, uma igreja que ele chama de Santos do Senhor. Ele fala assim, vocês estão falando que vocês são de Paulo, estão falando que vocês são de Pedro, de Apolo, mas ninguém morreu por vocês. Todos vocês são de Cristo, e se você se glorie, glorie-se em Cristo. Então isso é para nós, irmãos, ainda hoje, porque nós não somos da religião tal, nós não somos de nenhuma, nós somos assim como Paulo falou para a primeira igreja evangélica, que foi o povo de Corinto. Então ele falou, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, a primeira igreja evangélica citada na Bíblia, o povo de Coríntios, eles já começam a brigar, né? Normal. E aqui ele fala, se você quer, você glorie-se no Senhor, todos somos de Jesus Cristo. Então, nós vamos agora para a leitura do segundo capítulo do livro de Coríntios. Se você quiser pegar a sua Bíblia para nos acompanhar, então vamos lá. Capítulo 2, Paulo fala assim, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque não me propus saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então aqui ele fala assim que ele não foi como os grandes teólogos, nossa, mostrando tudo, não, ele foi na simplicidade da cruz de Cristo. Então, Paulo já começa a falar que a palavra dele, quando ele chegou, ele não foi em grande sabedoria. E aqui nós continuamos a partir do versículo 6. Todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, a sabedoria de Cristo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, ele já fala assim que a sabedoria desse mundo nada é. A sabedoria deste mundo se aniquila. Ele não foi no conhecimento desse mundo, no conhecimento da ciência. Ele foi na sabedoria de Cristo, na sabedoria da cruz. Aí ele fala assim, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conheceram, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porém Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas que são do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, pela sabedoria desse mundo, Jesus nunca foi revelado. Mesmo Isaías vindo e revelando como seria a vinda do Salvador, ainda assim, enquanto o Espírito não revelou, ninguém sabia como ele viria. Esse era o mistério escondido de Deus, revelado para nós. Porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que nos são dadas por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo ensina,
acomodando as coisas espirituais às espirituais. Então aqui, meus irmãos, Paulo está falando que não dá para explicar Deus, que é impossível falar de Deus, falar as coisas que Deus faz, falar os testemunhos e as pessoas receberem se você não nascer de novo. É impossível, porque é impossível acomodar as coisas espirituais às naturais. Então, quando o homem fecha o coração, ele trava o coração, ele não consegue receber. Não consegue receber. Então, aqui Paulo está falando para um povo santo e que consegue receber a palavra do Senhor. Mas o homem, no capítulo 1, versículo 4, está escrito assim, mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque quanto se discernem espiritualmente. Não dá para entender Deus. Não dá para entender. Só dá para discernir. Dá para sentir o amor dele. O quão poderoso é esse amor. O quão espiritual é esse amor. Não é nada natural. Então, se você nasceu de novo, você consegue entender o amor de Deus. Você consegue perdoar como Jesus perdoa. Você consegue amar como Jesus ama. Se você nasceu de novo. Mas para quem não nasceu de novo é impossível. Para quem não nasceu de novo, o perdão é uma loucura. É uma loucura. Por quê? Porque o coração está enrijecido. Então acha que Deus errou quando fez o perdão. Acha que a pessoa tem que pagar de alguma forma. Mas para nós, santos do Senhor, sabemos que as coisas espirituais só se discernem no coração espiritual. Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, para quem nasceu de novo, para quem conhece esse Deus maravilhoso, consegue pensar como Cristo pensa, consegue ser como Cristo é, consegue perdoar e consegue amar. Então, eu vou contar uma breve história aqui. Quando eu me converti, eu tinha perdido os meus filhos e, na verdade, assim, eu quis deixar eles. Eu quis deixar eles porque eu estava tendo um relacionamento com uma pessoa e com o meu marido, que é o meu marido hoje, e eu achava que eu amava ele, mas que eles tinham que ficar com outra pessoa, mas foi muito difícil para mim. E eu comecei a clamar ao Senhor, que eu gostaria de volta a herança do Senhor, porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Então eu comecei a clamar de volta para que Cristo me devolvesse eles, para que eles viessem de volta comigo. E num pouco espaço de tempo, o Senhor mesmo me devolveu os meus filhos. Me devolveu, e o quanto eu amo eles. Eu amo eles, o amor que eu tenho por eles hoje é um amor sobrenatural. É um amor que parece que não é de dentro de mim. O meu filho mais novo teve um sonho e ele acordou pela madrugada, bem nessa época. Ele acordou pela madrugada e na época ele tinha 4 anos. E ele falou, mamãe, eu tava sonhando. Aí eu falei, mas então conta o sonho pra mamãe, filho. Ele falou assim, mamãe, eu sonhei que eu era uma rosa, para uma criança de 4 anos.
e que Jesus colhia essa rosa e me entregava. Tinha um monte de mulheres, mas ele me entregava para você. E quando ele me entregou para você, ele falou para a senhora assim: cuida bem dessa rosa. E eu fiquei assim, muito, muito emocionada na época. E esse sonho era para mim, como o Senhor não conseguia chegar à minha mente, ele passou esse sonho para uma criança de 4 anos, para que ela pudesse entregar para mim. Tanto que até hoje o meu filho já está com 12 anos e ele não lembra do sonho. Mas eu lembro como se fosse hoje ele acordando e contando esse sonho para mim. Então nós somos seres espirituais e só discernimos as coisas espirituais não segundo a carne. É isso que Paulo está falando, mas segundo o Espírito. Nós não vivemos mais debaixo da lei, mas nós vivemos segundo a graça da cruz. Nós vivemos como perdoados, redimidos pela cruz. Nós vivemos como santos, como os escolhidos nesse mundo. E se você aceita essa palavra, aceita isso, fala amém, recebe, porque o Senhor morreu por todos os seus pecados. Ele morreu por todos os seus pecados. O de ontem, o de hoje e o que você ainda vai pecar. Você vive segundo a graça de Cristo. E é ela que nos liga ao Senhor Deus. É ela. Em nome de Jesus. Amém.